Dando prosseguimento ao evento, vamos convidar as mulheres do cinema brasileiro e o pessoal da acessibilidade cultural. Bárbara Carrani, por favor. Eunice Gutmann, diretora. Maria Luísa Daboim, diretora. Tassiana Oliveira. Rita Gomes. E Severa Paraguaçu. Alguém senta aqui. Seguindo a ordem. Falta a Nicole, né? Nicole, por favor. Nicole, você é diretora também. Nicole, diretora geral. Vamos seguir falando sobre essa produção cinematográfica na cidade de Teresópolis e alguns dos seus segredos, algum teaser, e falar da importância da acessibilidade na sequência. Eu acho que é o primeiro longa de Teresópolis. Alguém sabe de um longa que foi feito em Teresópolis? Na época do Roberto Farias, parece que teve. Ana Garra, mas não com essa dimensão. Quem? É sempre bom dar uma pesquisada. Quem vai começar? Eu pesquisava silencioso, gente. E a gente descobre cada coisa. Bárbara, seria legal falar um pouco do conto que você vai adaptar e como é que está sendo os desafios novamente, da intertextualidade do cinema com a adaptação literária e os desafios, monólogos interiores, coisas do tipo. Tá bom. Boa noite, gente. A Nicole designou para eu dirigir o Preciosidade. É um conto que eu tinha lido há muito tempo atrás e, no primeiro momento, fiquei um tanto assustada porque me pareceu meio intransponível mesmo para o cinema o que estava ali. Mas, desafio feito, desafio aceito. Comecei a pensar nisso em cima do texto da adaptação que veio dela e da Teresa e mergulhei, né? A Preciosidade, a história de uma menina de 16 anos que ela está nesse momento onde ela está não só se descobrindo, mas se construindo também como mulher, né? Como ela se entende que vai ser a mulher no mundo. O que ela precisa ela ser, ou ela virar, que chave ela tem que mudar para se transformar nesse ser mulher. É um momento muito delicado, né? Eu acho que todas as mulheres aqui, independente da idade, da época, passaram por isso. Porque a sociedade exige da gente uma certa construção, né? A Teresa até aqui falou, por exemplo, da personagem da Hannah, né? do conto que é o da Tassiana, né? Que ela vai dirigir, de ser casada, de como se espera que aquela personagem haja, o que aquela personagem faça. Nós somos seres sociais e é óbvio que existe essa cobrança de qualquer pessoa, independente do gênero, mas da mulher tem uma exigência que é para além, né? Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, nos últimos anos, desconstruir isso e até abranger nossos conceitos do que é ser mulher, de feminilidade, enfim, de que você não precisa ser de um único jeito para ser mulher, você não precisa ser uma única coisa para ser mulher.
Eu acho que essa multiplicidade está nos contos da Clarice, porque todas elas, indiscutivelmente, são muito diferentes e, indiscutivelmente, são mulheres. E aí o desafio era esse, porque são mulheres, mas está acontecendo aqui, né? Na cabeça delas. Sempre está acontecendo na cabeça delas. Como é que você mostra isso para o espectador, para o público, se só está acontecendo na cabeça delas? E existem técnicas, né? Você pode botar a personagem falando alto. O nosso filme até usa em momentos muito pontuais o recurso da narração, que fortalece ali as ideias que estão no conto. Mas a gente está fazendo cinema, né? Cinema é som, mas cinema também é imagem. Cinema é o casamento dos dois. Então, como a gente potencializa isso e transforma esse fluxo de pensamento em imagens? Então, voltando, eu tenho essa garota, são 3 ou 4 dias na vida dessa garota. Ela está nesse momento de descoberta, que em certos momentos ela se encanta com a possibilidade de ser desejada e ser sedutora, mas em outros ela tem extremo medo disso. Ela se encanta com a possibilidade de poder seduzir, mas ela tem extremo medo em seduzir, de transparecer que mesmo sem querer ela esteja seduzindo. E eu acho que isso é natural, né? De novo, ainda mais numa sociedade que a gente vive, que a menina adolescente está num lugar muito vulnerável, onde, sim, existem excessos, existem abusos, existem assédios. Toda mulher aqui, eu tenho certeza que já passou por isso, absoluta certeza, independente da idade. E ela sabe disso, ela sabe que ela está nesse lugar vulnerável, ela sabe que está num lugar perigoso, que pode até ser um lugar sedutor, mas é um lugar perigoso. E até que chega um momento que o lugar vira perigoso, que esse lugar se torna perigoso. No conto, o lugar tem um momento que esse perigo, aonde até então era só ameaça, era só medo, ele se concretiza. Mas, ao mesmo tempo, ela pega esse medo, esse acontecimento para se ferramentalizar e aí achar a máscara que ela tem que usar para não passar por isso de novo, para virar mulher, para virar a chave e aí deixar de ser garota. Então, é muito interessante construir esse arco que no conto é completamente por palavras e por fluxo de pensamento e colocar em ação, em imagem. E o espectador, sem precisar do texto todo, precisa só nos trechos, entender tudo isso. Então, esse talvez seja o desafio maior. Podemos dar sequência com a Eunice Gutmann, por favor. Eu? Isso. Falar um pouco do seu conto, dos desafios e essa articulação de som também, né? O som é muito importante para a trilha sonora. Seria legal vocês colocarem. Não, a trilha sonora não, é mais ela como diretora, Tá, então. Bom, O Mal-Estar de um Anjo é um conto absolutamente. Se a gente, cada vez que eu leio mais, eu vejo a Clarice, né? Se colocando. E o interessante é que ela faz uma transposição e uma revolta dentro desse conto. Ela é um anjo, mas que história é essa de eu ser anjo? E no final ela se revolta, né? Então, o importante é isso, porque a sociedade que a gente vive quer nos dizer como é que as mulheres devem se comportar. E o que foi sempre sensacional na Clarice, que eu leio já há muito tempo, é que essa revolta vem, entende, por meios absolutamente, como é que se diz, únicos, né? Ela vai refletindo, e depois vem, no final, a revolta. Eu não sou anjo nenhum, entende? E esse meu conto mostra toda essa maneira, essa ação que ela desenvolve de se revoltar, entende? Que aí eu quero
deixar isso bem claro no filme. E gostei muito do... Como é que é? Sutil, né? Se o título diz um anjo, eu sou um anjo, mas o que é isso dentro da sociedade? Porque as mulheres têm que ser anjos para poderem suportar tudo isso que se inventou para nós sermos e fazermos, né? Então, o que é sensacional desse conto é que no final ela diz, não sou anjo nenhum, eu vou saltar aqui e você continua o seu caminho. Mais ou menos, então, é isso que eu quero dramatizar da melhor maneira possível, debaixo de uma chuva, né? E a chuva também é um desafio, né? Dentro do conto. É um desafio que existe essa chuva, porque é mais uma coisa você transpor, né? No caso da mulher, mais um obstáculo. Então, eu como diretora e a nossa equipe toda vai ter esse obstáculo de filmar e transpor essa chuva para mostrar um bom resultado. Parece que já fizeram uns testes aí, né, com alguém jogando uma... Então é isso, a gente ainda vai trabalhar um pouco, como é que se diz, nos ângulos, né? Mas é isso. O importante é mostrar como você é feita frágil e como você se liberta disso e diz não quero. Exatamente. Então, Isso é a Clarice. Sequência, diretora Maria Luísa, Maria Luísa. contando um pouco da sua história, do trabalho e do que ela vai orientar. Minha história não precisa. A história do filme, a história que você vai dirigir, a história do conto. Se chama Feliz Aniversário. Feliz aniversário. Nós vamos filmar lá na LIP, lá na casa, como é que chama? No Museu LIP. Então, lá eles têm uma sala, porque a minha história acontece toda dentro de uma sala. É uma senhora de 89 anos que está fazendo aniversário. Então, ela está na cabeceira da mesa aqui, né? Tem uma cadeira grande aqui, a gente vai botar essa cadeira para o lado de cá. Aí a família toda vem para o aniversário. Vem a nora de Ipanema, que é chique, elegante, descontraída. Vem a nora de Ipanema, que se sente humilhada porque é de subúrbio, como a... Hein? O Rosário daqui. E, então tem esse encontro assim, muito interessante e que o que me chama muita atenção é... Primeiro tem uma passagem de tempo muito grande, né? Você começa de tarde, depois já vai de noite. Aí vai chegando muita gente, e a reação das pessoas. E essa coisa da Clarice, que é o delicado da relação das duas, né? Não é falado, mas você tem que perceber, quer dizer, conseguir trazer esse incômodo de uma nora com a outra, né? Tem um filho que faz discursos e homenagens em relação à mãe, o amigo do filho que está lá do lado do amigão, assim, crianças lambuzando tudo, fim da festa, a mesa está uma bagunça, cheia de papel de bala no chão, e a velha sentada na cabeceira refletindo sobre aquele. Então, a maior parte da reflexão vai ser em off, né? A gente vai estar escutando o que está acontecendo dentro da cabeça dela, o que ela está pensando daquela família que ela despreza, esses homens aí, um bando de viado, então essas mulheres tudo puta, sabe? A gente ouve o que está na cabeça dela, né? Enquanto ela está naquela mesa e ela está brigando com uma mosca ao mesmo tempo. Vivi está com planos incríveis para essa moça. Vivi é a diretora de fotografia dos 5 filmes. Está com planos extraordinários para essa mosca, ainda não entendi. A mosca. A mosca é uma boa. Então, é um pouco isso, né? Não tem muito mais o que contar, quer dizer, nessa circunstância, né? Porque é muita coisa, na verdade. Esse encontro dessa família, que se encontra uma vez por ano,
termina com assim, até o ano que vem, quando ela fizer 90, e o desprezo dela para aquela família toda, que é muito interessante, muito Clarice, né? É um pouco isso, em poucas palavras. Na sequência, Tassiana Oliveira, por favor. Então, eu dirijo o conto Amor, né? É um dos contos, né, que a Teresa até especificou, que trata, entre aspas, do destino de mulher, né? E é um conto que tem uma relação muito forte da imagem, né, com o perfil do personagem, né? A relação da epifania também. Eu sempre acho que o cinema é literatura, gente. Para mim, eu não consigo separar isso. É a arte, talvez... talvez não. É a arte que comunga com todas as artes. E eu sei que é muito complicado a gente tentar entrar no mundo da Clarice, né? Esse mundo de introspecção, né? Mas, quando eu vejo a Clarice, eu lembro de Antonioni, eu lembro do Kieslowski, que tem toda uma sutileza e percepção do ser humano. E é um conto que tem uma plasticidade muito grande. O personagem Ana, ele passa por uma transformação. Muito acostumada com a rotina de dona de casa, essa rotina é quebrada ao encontrar um cego mastigando chicletes no bonde, né? No caso, a gente vai fazendo uma jardineira, a gente está adaptando ao que a cidade oferece, uma jardineira lindíssima, né? E a gente tem uma construção muito, sim, direção de arte, direção de fotografia, a gente está trabalhando muito com o universo do Hope, né? Essa melancolia, né? Essa coisa da solidão, né? Tão presente no personagem. E que, em determinado momento, ao visitar, no caso, no conto o Jardim Botânico, ela começa a perceber as sutilezas da natureza, ela começa a se entender como mulher, né? E é um conto complicadinho, sim, é uma responsabilidade muito grande, mas parece sim, né? É culpa da Nicole isso, porque Nicole jogou esse conto em cima de mim, né? E porque eu adoro, eu tenho uma ligação muito forte com literatura, com poesia. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa, similaridade do ritmo poético com a imagem. Então, esse é um exercício que eu pretendo trabalhar com Ana, né? Só que Ana não é mais uma senhora de 30 e poucos anos, com 2 filhos pequenos. Ela é uma senhora já com quase 60 anos, com 2 filhos adultos, né? E que viu a vida passar, ela é esmagada pela rotina. E, a partir daí, a gente tem a epifania dela no decorrer, naquele processo todo narrativo, né? E se você olhar o conto original, ele tem essa estrutura, né? O narrador apresenta a Ana e ao apresentar a Ana dentro do bonde, ele começa a descortinar a vida de Ana, a apresentar como Ana vive a vida dela, né? Tem uma certa amargura, mas, ao mesmo tempo, tem uma possibilidade de redenção, que é isso que me atrai mais. É isso. Todas falaram, é bom você falar do seu filme também. Meu filme é A Bela e a Fera. Eu escolhi esse filme porque foi acho que o último conto que a Clarice escreveu, já nos anos 70, né? É um conto que eu me sinto próxima dele, muito próxima pela questão do bairro onde a história acontece, porque foi um conto que eu li desde criança, que eu li ele, reli ele inúmeras vezes, porque todas as escolhas dos contos desse projeto, essa curadoria, foram muito intuitivos, e eu
sou muito apaixonada pela história, chama Bela e a Fera, ou Uma Ferida Grande Demais. E a minha personagem é uma pessoa de uma classe social alta, que mora numa linda casa, que tem tudo para ser feliz, nada falta na vida dela, tudo que ela quer ela tem, só que ela não tem o principal, que é o amor. Ela não... Ela tem um marido, mas esse marido não dá a mínima para ela. E aí a rotina dela é uma rotina fútil total. Engraçado que é uma personagem bem diferente de mim, assim. Mas ela é uma pessoa que vive para a imagem, para sair a imagem dela na coluna social. Até eu falei com a Anselmo Góes, eu falei, eu vou botar que ela quer sair na sua coluna, ela me adorou, permitiu. E aí ela também sai de casa, né? Parece que todos esses personagens eles saem de casa e acontecem coisas, né? Eles saem de uma geografia, de um ambiente, vão para outro cenário onde acontecem coisas. E aí ela acaba que nessa saída dela para o salão de cabeleireiro, ela é levada para um outro ambiente que ela não tem a menor contato, ou um ambiente que não faz parte do mundo dela. E aí uma personagem que vive nas ruas, que vive uma vida totalmente diferente dela economicamente, bate o olho nela e diz, essa mulher, e ela diz, quem é essa mulher? E eu estou com medo, essa mulher vai me matar. E, ao mesmo tempo, ela fica seduzida por essa mulher, que é uma mendiga, que a leva a conhecer um outro universo da cidade, da vida dela, e que ela se transforma também. Ela se transforma em alguma outra coisa e ela se dá conta de como ela, apesar de toda a riqueza dela, ela é uma mendiga pelo amor do marido, mendiga que a amem, mendiga que a desejem, mendiga que a foto dela saia na coluna social. Então, ela é mais mendiga do que aquela mendiga que ela encontrou na rua. E aí a história, enfim, termina com... Finalmente, o motorista do carro dela a encontra na cidade, porque ela já estava perdida, e aí leva ela de volta, mas esse de volta nunca será o mesmo, né? Eu acho que toda a obra da Clarice tem a ver com essa transformação, tanto para o leitor, né, quanto para a personagem, né? Eu acho que as histórias criam essa transformação, né, que em geral são transformações de cura, de processos de cura, né? De reflexão. De progresso. Entendimento, né? progresso, né? Andar para frente, Vai né? para frente. Né? Mudar aquilo que... Ou talvez nem mudar, mas compreender melhor aquele universo dela, ter o direito de tomar uma decisão sobre a própria vida dela, alguma coisa do gênero. Então, esse é o conto que eu vou dirigir. Estou muito feliz de ter uma atriz tão linda, né, que vai fazer a mendiga, que é a Guida Viana, que é uma grande atriz, foi minha professora de teatro há muitos anos, né? O elenco desse filme é muito bonito também como um todo, né? Todas as histórias têm grandes atores de fora e da cidade. Então, isso é muito importante também, a gente colocar pessoas renomadas e que são muito acostumados com o palco, com as telas, com o cinema, com atores também da cidade, né? Então, e a gente tem uma preparadora de elenco muito legal que está ajudando, né, a unir, né, essas histórias, esses personagens, esses atores, né? E uma coisa linda, né, do nosso projeto, que eu acho que realmente é o maior diferencial, é um projeto que toda a equipe, as chefas de equipe são todas mulheres, né? Então, são mulheres diretoras, mulheres roteiristas, mulher no figurino, mulher na fotografia, mulher na assistência de câmera, mulher na direção de produção,
né? Então, assim, os homens que estão com a gente são muito especiais também, são poucos, mas são muito queridos, especiais. E essa questão, né, da importância da mulher dentro do cinema brasileiro, gente. Sabe? Porque a gente vê esses filmes por aí tu olha os making-of, tu só vê homem fazendo. E pergunta qual é o lugar da mulher dentro da maioria do cinema brasileiro. Tem uma... Não, meu filme tem mulher, tem uma continuista. Aí sempre chama continuista. Aí tem uma produtora executiva, né? Aí tem... Então, acabou. O fotógrafo é homem, o diretor é homem, o produtor é homem. Então, a gente está trabalhando dentro dessa ótica da mulher dentro do cinema, né? E acho que espero que Teresópolis, com toda a pretensão do mundo, que esse filme ajude essa cidade a criar fortalecer, né, o aprendizado dentro do audiovisual, né? O Túlio está aqui, vai começar um curso de cinema aqui também, né? A questão da acessibilidade, que a gente é muito exigido hoje em dia, que o pessoal está aqui também para falar, né? E quero fazer também um agradecimento especial, né, à nossa produtora executiva, né, que é a nossa chefona que está aí, que é a Lili Clark, que é uma super produtora e que espero que o filme fique lindo, que vocês amem, só isso. Eu preciso insistir porque a próxima pauta é falar de acessibilidade. Então, essa articulação de imagem e som no cinema é, para mim, o fundamental para a gente passar para o próximo tópico. A pergunta é se tem trilha sonora, quem é que vai fazer, como é que está fazendo o desenho de som, coisas desse tipo. Se alguém puder responder, eu agradeço. No caso do Conto Amor, aí eu vou falar especificamente do meu, o desenho de som vai estar muito baseado na questão da natureza, né, do encontro dela. No caso, a gente não tem o Jardim Botânico, mas tem aquela exuberância do Parque Nacional, né? Então, o desenho de som vai ser muito focado nessa... É um conto muito do silêncio, né? Sim. Muito do silêncio. Então, o som ambiente, o som da natureza, né? O quebrar do ovo, né? Então, vai ter essas particularidades mesmo, né? É nesse sentido. E assim, como eu falei anteriormente, a gente, embora possa pensar que não tem som, em alguns sempre tem. Como também a gente pode pensar que não tem palavra, mas o cinema, mesmo mudo, ele é uma forma de literatura, ele é uma forma de expressão, né? É a linguagem não verbal. Exato. Alguns filmes têm cheiro. Pois é. Então, essa percepção... E aí eu acho que a Teresa até poderia falar maior, a questão da Clarice em relação aos sentidos, né? Aí a gente entra em Água Viva, que ela fala muito da questão de escrever como uma improvisação de jazz, né? Então, assim, a escrita dela tem muita música, sim, tem muito ritmo, né? E até esse silêncio é um barulho terrível, certo? Né? Grita demais, né? O silêncio dela é muito devastador. Então, passando para a próxima pauta, a gente vai falar de acessibilidade ligado ao audiovisual e os desafios da acessibilidade. Como é que se trabalha isso? Boa noite. Já que a gente está falando de acessibilidade, eu começo em Libras, né? E saudando boa noite. Também pode ser boa noite. Boa noite. Ou boa noite. Que o sol está baixando, né? E a Libras é um dos recursos de acessibilidade que a gente utiliza. E eu vou começar com outro recurso, que é a autodescrição. Não é a audiodescrição vai ficar no filme, mas a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros, que estou vestindo um vestido preto. Eu estou com um bolero preto com rosas vermelhas.
eu estou adornada com brincos, um cordão e um relógio prateado, sandálias também vermelhas, e estou pintada, porque essa é uma característica minha. Eu estou sempre de batom, normalmente vermelho. Eu tenho um sinal em libras, que é a configuração de mão em R, tocando 2 vezes na orelha. E sempre que a gente é batizado na comunidade surda é por um surdo. Então, ele observa a gente, alguma característica nossa, e ele observou que eu tenho 9 furos na orelha, resíduo da minha juventude, tá? E eu usava 9 brincos, e aí ele me deu esse sinal, que é o R de Rita, na orelha 2 vezes. É um batismo, isso? É um batismo. É um batismo. E como é que fala o nome do nosso filme Olha o nosso intérprete ali. Rio de Clarice. Rio de Clarice. Olha, O cordão é o sinal dela. Da Clarice. Da Clarice Lispector. Isso é? E de espectro, como é que é? Não, mas não. É só Clarice. É só Clarice. É só Clarice. E eu Tinha estava. alguns colares que ela usava. E eu estava ouvindo vocês, né? E assim, os desafios também virão para o lado de cá. Porque eu, por exemplo, estou acostumada a fazer outro tipo de acessibilidade em outros equipamentos culturais, mais em museu, mais em biblioteca, e hoje a gente vai começar a trabalhar no audiovisual, né, com uma equipe que eu também vou começar a conhecer. Então, são um material que já começou, né, não é uma acessibilidade que se inicia na ideia, no projeto, mas que a gente vai com a carruagem já em curso, né? Então, é todo um desafio da gente se conhecer, conhecer a proposta e apresentar algumas soluções, que também não existe uma receita de bolo pronta. Cada equipamento cultural, cada filme, cada música, ela vai ter algumas características que a gente vai poder ressaltar uma coisa ou ressaltar outra, mas o importante é a gente poder garantir que aquilo que antes era apenas voltado para uma determinada população adulta, letrada, majoritariamente branca, com uma determinada classe social, de pessoas que não tinham nenhum tipo de impedimento, nem sensorial, nem intelectual, nem físico, possa hoje chegar a todos. Essa é a concepção de acessibilidade dentro dos equipamentos culturais, né? Então, se você vai fazer um filme, que a gente tenha uma janela de libras, ou que a gente tenha a audiodescrição, a legenda, né, os materiais de divulgação que também sejam num caractere ampliado para quem tem uma baixa visão, braille para quem usa braille, um QR Code para quem usa, né, os recursos do celular. Então, há múltiplas formas da gente estar tornando esses materiais para o formato acessível. Não existe uma única forma. Quais são as principais? Normalmente, num vídeo, a gente usa a legenda, Descritiva. Descritiva. É diferente um pouco, né? Mas a legenda descritiva, ela cai bem se não tiver diálogo, né? Nos momentos de silêncio também, né? Momentos de sons, por exemplo, diegéticos, em que você tem um tiro, que você uma porta bate. Então, a legenda termina, por isso que ela é descritiva também. Ela vem com a fala, só que ela também diz sons importantes, coisas que acontecem de qualidades da música. E a audiodescrição complementa, porque assim, se você tem, né, algo que não é sonoro para um cego, né, se você fala, né, porta fechou, fez uma careta, né, você está indicando para ele algo que está no filme, que é importante. Não é que a gente vá audiodescrever todo o filme, mas aquilo que ressalta, aquilo que é importante. E ele vai ter acesso
através dessa audiodescrição, porque o canal dele é auditivo, já que sensorialmente ele não vê ou tem alguma dificuldade. E aí, normalmente, a gente pensa assim, isso aí é só para pessoa com deficiência, correto? Não. Porque quando a gente transforma qualquer coisa para o formato acessível, não só as pessoas com deficiência se beneficiam. Por exemplo, a gente chegou aqui hoje, aí eu estava olhando, o tablado tem degraus ali, tá? Em alguns lugares, a gente já faz com rampa. Por quê? Antigamente, você não via uma pessoa em cadeira de rodas aqui em cima. Quando via, era na plateia. Então, você não pensava em colocar um tablado com a cadeira com uma rampa, porque não havia quem viesse dar uma aula expositiva aqui em cima. Hoje não, você já tem essa preocupação. Você já tem a preocupação de fazer uma rampa para que a pessoa possa chegar. Você já tem a preocupação de onde tem um degrau de você colocar um corrimão. Esse corrimão tem que ter 2 alturas. Se você vai fazer uma apresentação de um filme, você pensar num momento, numa apresentação reservada para quem tem um transtorno de espectro autista, porque ele é muito mais sensível a alguns sons, a muitas pessoas, ou fazer uma apresentação num momento com as mães que têm criança pequena, porque se ela vai com seu bebê para a sala de cinema, as pessoas ficam reclamando, porque o bebê está chorando, e aí eles também fazem parte desse pessoal da mobilidade reduzida, essa mãe com bebê pequeno. Então, a gente vai pensando, quando a gente se colocar no lugar do outro, o que eu gostaria de fazer e que eu não posso por causa dos meus limites físicos, sensoriais, intelectuais. E a gente pensa que é muito difícil de ser feito. Na verdade, é difícil porque a gente ainda não faz. À medida que a gente vai fazendo, aquilo vai se incorporando, porque assim como hoje é natural fazer o filme de uma determinada forma, no futuro, quando a gente pensar em várias possibilidades de formato de filme, isso também vai fluir. E embora a gente ache que isso seja muito recente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos já estava lá, em 48, no artigo 7º, se eu não me engano, a questão da cultura para todos. Então, a gente vê que, na história da humanidade, isso já era uma preocupação, só que durante muito tempo, e hoje, graças à legislação, a gente tem um avanço nos últimos 10 anos. Tivemos muitas legislações na área de acessibilidade cultural também, que acompanhou, mas mais do que a lei, mais do que a gente tornar acessível para se adequar a uma determinada lei e receber determinados recursos, é a mudança de concepção. Quem cabe no meu todo. Então, se eu quero que todos vejam o meu filme, é também a pessoa que usa uma cadeira de rodas, é também uma pessoa cega, é também uma pessoa surda, é também uma criança, é também uma pessoa do transtorno do espectro autista. Então, como eu faço para chegar a esse público? Como eu faço para o meu material de divulgação chegar até esse público, E não por um acaso, hoje, eu fiquei muito grata quando a gente mudou o dia do Masterclass para hoje, porque hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Olha. E dentre as pessoas com deficiência, aquela tipo de deficiência que ainda sofre o maior preconceito, o maior capacitismo, as maiores dificuldades. Para eles, por exemplo, você poder fazer um script, um resumo, uma linguagem simples, para poder entender, um pouco mais o que vai acontecer no filme, também é uma proposta interessante. Então, assim, eu vou fechando por aqui, porque agora temos Severa, que veio nos acompanhar hoje nesse Masterclass, nesse nosso encontro, nesse nosso desafio que nós vamos passar a fazer juntas. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Severa Paraguaçu. Eu não sou uma mulher trans. Eu sou uma drag aleijante e modelo incompletona. Para começar,
Drag, por questão contracolonial, é D-R-E-G-U-I. Aí eu tenho que perguntar para o meu colega intérprete de Libras, que eu adoro quebrar a quarta parede da acessibilidade, gente. Isso é um negócio que eu amo, porque para mim a gente está no início, a gente tem muita experimentação para fazer. E aí fica um pouco essa coisa de uma quarta parede relativa à acessibilidade que a gente quebra também. Drag é borrão. Drag não é para ser que nem RuPaul ficar falando de a mulher perfeita, não sei o quê. Não, a gente é borrão. A gente está aqui para borrar. Aí eu tenho que perguntar para o meu colega intérprete de Libras se tudo bem meu ABC do sertão, como diz o Luiz Gonzaga, porque é D-R-E-G-U-I. Tudo bem para fazer o alfabeto D-R-E-G-U-I. G-U-E. D-R-E-D... Não é drag, ele é Não é drag. D-R-A-G. Não é D-R-A-G, nem D-R-A-G. É D-R-E-G-U-I. Deixa eu explicar. Oh, gente, desculpa, porque eu tenho que contar essa história, né? Bom, eu sou drag alejante porque a gente aleja. A gente não é queen, a gente é muito republicana e democrática, a gente não quer imaginário monárquico aqui no meio e a gente tem a função de alejar. Alejar que a gente fala no campo dos estudos da deficiência, no campo do movimento das pessoas com deficiência, não é sair com um serrote mudando as funcionalidades e as sensorialidades de ninguém. Na verdade, é a gente tirar todo mundo de uma ideia de universal. De uma ideia de que eu tenho muito... É uma coisa que eu brigo muito, por exemplo, o plano da pessoa, né, com deficiência, o plano se chama Viver Sem Limites. Ainda chama. A gente ainda tem esperança de mudar isso. Porque fica dando a ideia de que alguém vive sem limites. Quando o negócio é sempre a gente viver ressignificando os nossos limites. E é todo mundo com isso. Inclusive, uma das coisas que a gente vive falando, né? O futuro, os artistas DEF, né? Que é um grupo, uma articulação que a gente tem, a gente diz, gente, o futuro é DEF, a gente espera que vocês envelheçam, que vocês tenham processos de deficientização. Eu, por exemplo, tenho múltiplas deficiências e eu amo, adoro, a gente tem orgulho das nossas deficiências. Tenho múltiplas deficiências. A minha primeira camada é uma camada de deficiência física, que é relativamente invisível. Se fosse uma monoparesia inferior, todo mundo ia ver, porque eu ia mancar, eu ia ter alguma coisa assim. Como é uma monoparesia superior, porque é isso, o diagnóstico médico, ele fragmenta o seu corpo para criar uma determinada caixinha onde você vai se encaixar, entendeu? Só que isso é um problema, porque isso na cultura vira problema no braço. Só que o corpo é todo uma coisa só. Então, por exemplo, André, que é meu primeiro e único assistente, ou seja, sou eu sem isso aqui tudo, só foi aprender a andar de bicicleta com 33 anos. Ninguém entendia se o problema era no braço, nem ele entendia também. Porque nós temos sérios problemas de concepção de corpo. A gente ainda... E aí depois o pessoal fica surpreso em relação às ameaças fascistas, etc. E me parece, mas vem cá, vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo com o corpo há tanto tempo? Como é que o fitness, por exemplo, que é uma noção absolutamente eugenista, chega como um cavalo de Troia, assim, muito bem recebido, desse jeito? E o problema não é a gente desenvolver nenhuma habilidade, nem abdômen trincado, não é esse o problema. O problema é a cultura que está por trás, de que significados de corpo mecanicista, como um espantalho que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente, nos estudos da deficiência, no movimento da pessoa com deficiência, a gente chega alejando. Isso é o alejar, é do tipo assim, amor, não vem fazer de que você é normal para a gente. Não vem dizer que você é o universal. Até porque, como nos lembra Mongob Ramos, que é um filósofo africano, uma coisa extremamente que não faz mais nenhum sentido. Inclusive, como eu trabalho na universidade, a gente trabalha na universidade, eu vivo dizendo, gente, isso aqui tinha que estar chamando pluriversidade, já tinha um tempo, né? Porque Mongob Ramos mesmo diz, mas como é que a gente usa ainda a ideia de universo? Como se houvesse um centro único no cosmos. Isso ele faz esse artigo lá em 2011 por conta justamente da defesa das filosofias africanas e de filosofias que não sejam as eurocêntricas, né? Então,
Bom, eu fiz mas eu queria só contar a minha breve história. A minha concha se desprendeu de um sambaqui no século XVI, lá no Rio Gavião, no sudoeste da Bahia. Veio passeando pela bacia do Rio de Contas, pulou para a bacia do Rio Paraguaçu, desembocou na Baía de Torres e Santos. Em 2017 eu apareci entre Salvador e Itaparica. Esse vestidinho, inclusive, eu estou usando, aí aproveitando para fazer a descrição, eu estou usando um vestido de linho Braspera, não tingido, feito pelo João Serafim, que é lá da Ilha Itaparica. É um menino do interior, já é um senhor, né? A gente é um moço, enfim. Mas a gente chama de menino lá na Bahia, todo mundo, né? É um menino lá do interior que mora na Ilha Itaparica. Então, eu acho que ele é um caso perfeito para mim. A gente vê em drag não só para dar uma fissurada nas nossas performances, né? Seja como quer que seja, técnica administrativa, por exemplo, quando eu chego em Severo Paraguaçu, lá na UFRJ, eu estou dizendo, ou docente, ou discente, ou técnica administrativa e educação, não vem me dizer que tua performance é natural. É política. Inclusive, quem foi que pediu isso aqui? Tipo assim, para a gente, ou como que as técnicas, elas são construídas e a gente fica tratando como se elas fossem desenvolvimento natural, né? De uma seleção de uma natureza e não são, né? É política. Então, as maneiras como nós desenvolvemos as nossas técnicas e aí nós estamos afogados em uma série de técnicas, né? E manuais para lidar com essas técnicas, a gente quer apresentar o campo da deficiência, da acessibilidade cultural, da cultura do acesso, como um campo de ampliação de horizontes, de experimentação e de... Eu até, em relação a essa coisa de ser... Primeiro porque, assim, a Clarice, né, é um incentivo... É lindo ver vocês com esse projeto da Clarice, é um projeto lindo. A Clarice tem essa questão século XX. A gente, nesse início de século, vivemos uma série de reviravoltas. No campo da deficiência, a deficiência é a questão da politização da deficiência e ela é das mais difíceis, porque o poder biomédico, dessa visão biomédica de corpo é muito forte. E nas artes a gente tem esse movimento dos artistas DEF. Eu até pensei assim nos nomes de algumas mulheres artistas DEF que estão trabalhando no cinema e meio que pensando um pouco algumas características, né? Porque muitas vezes não são artistas, algumas são poucas que são dedicadas exclusivamente ao cinema, né? Ou ao audiovisual. Às vezes a gente tem artistas que são multiartistas, né? E que aí também fazem um curta, fazem alguma coisa assim. E eu, inevitavelmente, lembrei de Hilda Machado, também vindo para cá, porque foi... Eu não sei se alguém conheceu Hilda Machado. Ela fez um filme nos anos 80, que chama Joilson Marcou. Ela apresentava um programa na Funarte com o Roberto Moreira, e ela se matou em 2007. E a gente pesquisava Alberto Travessa, que foi um italiano que esteve aqui, e fez o que dizia ser o primeiro longa de Niterói, que era o Risos e Lágrimas, e fez O Segredo do Corcunda, que é o único que existe ainda. A gente sonhava em fazer um filme com Otávio Augusto. Na verdade, Otávio Augusto e Nelson Dantas tinha um elenco que ela tinha. E eu ficava pensando como Clarice, com essa sensibilidade de Clarice, de certa maneira tinha essa sorte de ser literatura. Porque essa dificuldade de fazer cinema no país e aí a dificuldade do lugar de fazer literatura. Porque e a literatura naquele sentido, né, que a gente não nesse ampliado que você estava falando, e eu pensando assim, de que tristeza que Hilda Machado não tivesse feito os filmes que ela deveria ter feito, sabe? Tipo, essa dificuldade do lugar, não só a dificuldade de fazer cinema no país, e aí a soma, as coisas sempre das encruzilhadas, né? Por isso que a gente gosta de sair trazendo as encruzilhadas, a dificuldade do lugar da mulher no cinema brasileiro, né?
E É nós na luta. né? E é crucial o trabalho, porque aí é por isso que eu estava comentando, para os estudos da deficiência, o movimento começa com um modelo social da deficiência, né? E que é um movimento que é capitaneado por homens brancos com lesão medular em cadeira de rodas. Não é à toa que, inclusive, a gente passou, e ainda passa muito tempo dizendo, acessibilidade não é só rampa, né? A gente reúne uma série de uma pluriversidade de situações, de arranjos funcionais e sensoriais, né? Que, gente, é muito rica. É bom, a gente tem construído campos, né? Seja dessas traduções, dessas como audiodescrição, que eu soube que o Kleber Mendonça Filho estava fascinado com a audiodescrição. Eu falei, vamos chamar Kleber então para conversar. Porque no cinema é difícil, né? O cinema tem várias questões, enfim, de sua composição, de sua história, inclusive até do seu ilhamento em relação a outras artes, assim, em termos de cinema hegemônico, né? Às vezes, quando a gente pensa até no próprio problema de adaptar Clarice, por exemplo, né? Porque realmente a gente tem a força do hegemônico no cinema é um negócio, e aí é aquela coisa, né? Parece que se você não vai comunicar se você sair daquele roteiro, né? Daquela coisa. Gente, eu estou misturando, né? Um monte de coisa. É que é muita vontade, assim. Então, dito isso, resta agradecer a todos e todes. Todos e todas. E